Hoje eu quero estrear aqui com você um outro formato que eu quero tornar comum aqui nesse canal do YouTube. É a hora que eu pego um café aqui e vou refletir algumas coisas. Tem café de verdade aqui, hein? Vamos chamar isso de café com varejo. É quando eu vejo que é um conteúdo um pouco mais de bate-papo sobre algum assunto, alguma reflexão que possa ter sido importante para mim e que possa, eu acredito que seja importante para você. Tomara que seja. E esse papo provavelmente vai durar enquanto durar o meu café aqui. A gente vai tomando e conversando um pouco. A reflexão de hoje é algo que estava acontecendo comigo há alguns dias, para começar mesmo o movimento desse YouTube aqui, e que estava me travando porque parecia que me faltava uma clareza do que eu queria fazer realmente. E eu ficava andando em looping, eu ficava eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou pensando nisso, eu vou fazer aquilo, e faltava clareza. E até que eu decidi, eu estava fazendo, guardei o celular, não atendi cliente, me fechei aqui no modo caverna, temporário, né? Tá comum isso. E eu comecei a refletir o que eu precisava fazer para entrar em movimento. E aí, nessa reflexão, eu percebi que estava me faltando clareza. Eu precisava visualizar o que eu precisava agir para poder as coisas acontecerem. Aí, como eu estava mais assim pensativo, o celular desligado, eu peguei o meu companheiro aqui de reflexões, o meu caderno. São vários na verdade, mas são duas formas de eu refletir. Venho num caderninho aqui e se risco escrevo, ou depois tenho ali a minha lousa, que depois uma hora eu vou sentar ali também refletir algumas coisas com vocês. O que eu comecei a desenhar ali? O que eu chamei depois de plano mínimo viável. Inventei isso aí, nem sei se existe isso. Não tem o produto mínimo viável? Esse é o plano mínimo viável. E o que era? Colocar a ordem de tudo isso que está na minha cabeça, mas ir enxugando ao ponto do que eu preciso fazer agora. E é isso que eu queria contar para vocês rapidamente, como foi essa reflexão, porque eu achei que foi muito rico. Porque em uma hora e pouco aqui que eu sentei, desde o meu outro café para esse, eu consegui dar clareza. E às vezes o que falta para nós de podermos executar algo é simplesmente ter clareza. Não sei se isso está relacionado à personalidade, eu já ouvi, temperamento, enfim. Mas para mim funcionou muito bem. E funciona muito bem. E quando me falta clareza, me falta atitude. Olha, isso é legal. Sem clareza, quando falta clareza, falta atitude. Acho que eu vou pôr até isso no Instagram lá depois. Mas o que eu fiz? Eu parti do conteúdo nuclear. O que é? O núcleo, o centro. O centro da minha estratégia é o quê? É o que eu quero trazer aqui sempre para o meu canal, que é o método SLE que eu estou desenvolvendo na minha empresa, que são os tipos de serviços que eles são lucrativos e escaláveis. São os serviços do futuro. Os serviços que, com a ascensão da inteligência artificial, com a automação, com o mercado de escala, com SaaS, com o mercado de infoprodutos, criou-se uma nova modalidade de serviços do futuro que eles podem ser lucrativos e escaláveis, não depender somente da minha ação. Mas o que é mais interessante, que entra nessa camada, que nós vamos falar na frente, que eu chamo, né, lá fora nos Estados Unidos chama de one person business, mas eu pensei aqui um termo que resume muito fácil, que é a empresa de um, que é o que eu tenho vivido hoje. Hoje a minha empresa, ela é formada por mim, pensando na atuação da empresa. Não é só eu trabalho sozinho, faço tudo sozinho, não é isso. A estratégia da minha empresa está alicerçada no meu posicionamento estratégico como profissional, com as minhas habilidades e nos problemas que eu sei resolver. E a partir dessas habilidades, eu crio um ecossistema que ele se torna mais lucrativo e também pode ganhar escala. É isso que eu quero trazer daqui para frente, mas você está vendo como já ficou mais claro, até de eu explicar para vocês, a hora que eu desenhei e escrevi isso, clareou minha mente. E agora, enquanto eu falo nesse vídeo, parece que já clareia muito mais. Está ficando mais claro ainda. É interessante isso, que está ficando mais claro ainda. Mas vamos lá, um gole de café e vamos começar. Por onde eu comecei? Peguei a folha aqui
estou mostrando minhas anotações para vocês, minha intimidade. Eu coloquei SLE, que é os Serviços Lucrativos Escaláveis, que eu estou construindo. Não é o método aqui. E aí eu comecei, o que eu tenho ao entorno disso agora para executar em um foco? Todo mundo sabe que quando você começa um projeto novo, você tem riscos, né? Hoje eu tenho minha operação rodando, eu tenho clientes que eu atendo, né? Eu tenho serviços que eu presto, mas eu enxuguei muito a forma de atuação. Então eu comecei principalmente me dando segurança. Coloquei, o que eu tenho de base financeira hoje para manter minha operação viva, né? Eu tenho casa, conta para pagar, eu tenho escola de crianças para pagar, enfim, né? Então eu tenho aqui, coloquei aqui, da onde vem a minha base financeira, que eu preciso manter isso para me dar tranquilidade, porque não adianta, senão você não tem uma tranquilidade financeira, você não tem tranquilidade para pensar, você fica sempre naquela... Você tem que resolver a sua questão financeira, tem que pagar a conta, isso trava você acaba não arriscando, não executando, isso é muito complicado. Então, não que não possa ser feito, às vezes a necessidade faz a oportunidade, mas se você conseguir um mínimo de base de tranquilidade financeira, você consegue mais desenvolver e até arriscar um pouco algumas coisas. Aí eu escrevi de onde vem a minha base financeira, isso é uma coisa bem particular, não vou colocar aqui. E aí eu coloquei aqui plus. Da onde vem o plus? O que é o plus? É fora o que eu estou fazendo hoje, o que eu me permito executar dentro da minha habilidade, vender para o mercado, sem sair dessa estratégia que é da minha atuação, da minha habilidade principal e dos problemas que eu sei resolver, né? Que eu estou desenvolvendo papel. Baseado nisso, né? Eu coloquei aqui o meu posicionamento, algumas bandeiras que eu quero levantar no sentido de posicionamento, né? É muito interessante, quem não estudou sobre posicionamento, eu recomendo muito esse livro de posicionamento do Al Ries, Jack Prof, você viu que o meu inglês é ótimo, né? Mas esse livro ele é interessante porque ele traz muitas estratégias de posicionamento, mas é importante você ter isso muito claro, né? Que é o que? Hoje, minha geração de conteúdo é o que? Aplicar esse SSLE na Entrecliques, na minha estratégia de Marcelo Varejo, e ir registrando essas jornadas, os acertos e os erros. Isso é o meu plano mínimo viável. É isso que eu quero fazer agora. Quais bandeiras eu vou levantar? O SLE, os serviços do futuro, a empresa de e também uma outra coisa que depois eu vou trazer até numa playlist separada é o poder das virtudes que alicerçam o caráter da pessoa por trás disso. Eu acho isso muito importante. Nós vamos falar isso num outro momento, num dado momento. E aí eu centralizei que canal, como que eu vou fazer essa criação de conteúdo? A partir do momento que eu já decidi a bandeira que eu vou falar, o que eu vou fazer, tá vendo que é muito enxuto, é muito curtinho. Eu vou para onde? Para o YouTube. A minha base é aqui, o YouTube. E daqui, desse conteúdo que eu gero de vídeo, eu derivo outros conteúdos, seja para o YouTube ou para outros canais. Então, a minha base de criação de conteúdo para isso vai ser o YouTube. E aí, olha que interessante, clareou como eu vou fazer. Destravou de uma certa forma que eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo sobre isso. E eu sentei aqui, liguei a câmera, e às vezes vai acontecer isso mesmo. Ó. Liguei passei um cafezinho gostoso lá, sentei aqui do jeito que eu tô, nem fiz uma barba direito, né? Tô aqui, mas eu quero ligar a câmera e a gente bater um papo, uma coisa informal mesmo. Isso destravou, eu senti vontade de vir gravar. Falei, puxa, eu preciso colocar isso para fora. Destravou-se na mente. Paf! Olha a clareza, o poder da clareza. Tá vendo como a clareza faz você executar? E isso aconteceu comigo. A hora que eu clarificou, o que eu fiz? Explodiu aqui a vontade de gravar. E a minha forma de gerar conteúdo, nós temos que... eu já li, vendo alguns vídeos, acho que até do Elton mesmo, que eu gosto bastante. O Elton Luiz, ele fala da questão de você gerar conteúdo de acordo com a sua característica. E a minha principal característica é essa, falar com o repertório que eu tenho, falar com as minhas palavras, desmistificando algumas coisas, ou até facilitando, mastigando algumas coisas, mas com a minha autoralidade, a minha forma de falar. Eu tenho muita facilidade com isso em treinamento, curso, palestra, então eu não consigo um teleprompter, até se precisar eu faço, mas a minha forma mais genuína de criar conteúdo é aqui, ligando a câmera e falando sobre o assunto, estudando sobre ele,
mas não lendo sobre ele, falando o que a minha mente processou sobre ele. E aí o que eu fiz? Essa é a forma de criar estudo, né? E como que eu crio? Estou criando conteúdo agora. Eu estudo algo que é da linha que está, que é algo que uma habilidade que eu estou precisando desenvolver, alguma coisa dentro do SLE, né? Ou seja, conhecer alguma técnica, conhecer algo que eu aplique. E esse estudo me faz gerar um conteúdo. São uma forma dupla de aprender, porque quando eu leio, eu aprendo. Quando eu explico, está muito na questão do autoaprendizado e também, principalmente, do segundo cérebro, do Tiago Forte, que é o capturar, organizar, destilar, né, e o ensinar, né? Então, o ensinar é essa parte do output da informação, que é a hora que, principalmente para mim, quando você fala, quem já fez terapia sabe que às vezes você está meio perdido e a hora que você começa a falar com o terapeuta, parece que abre. E só o falar já organiza as ideias na mente. Então eu tenho muito disso. Estudo, esse é o modelo que eu quero começar a gravar. Eu estudo e o formato desse estudo, o que eu entendi, eu gero um conteúdo e sento aqui para vocês. E para isso ficar mais claro, para não ficar lendo um monte de livro, eu tenho aqui um livro, eu estou lendo Apaixone-se pelo Problema, está ligado muito ao meu posicionamento hoje. E também, por exemplo, aqui um outro livro que ele não é de leitura, é de consulta, Marketing de Serviços, que eu gosto muito, que está relacionado, que é estratégia de serviços. Eu coloquei os temas de estudo que eu vou estudar. Por exemplo, muito na parte de escala, automação e da escala dos serviços, inteligência artificial e agentes de inteligência artificial, tanto para criar as minhas soluções, como para criar soluções para o mercado e para ensinar também, porque eu vou ter cursos disso, né? Eu estou desenvolvendo, estou fazendo algumas palestras em vários lugares sobre isso, e a intenção é ter curso sobre isso. Aí, a parte de metodologias ágeis e estrutura de micro SaaS, que são micro softwares como serviços de forma menores, né? Como o SaaS que nós conhecemos, vou falar muito sobre isso aqui. Marketing de serviços, que eu vou continuar estudando, que é a estrutura, a base de marketing, né? Com também marketing de busca, que é principalmente a busca local, que os serviços têm muito essa busca local. E as virtudes, por fim, porque é uma coisa, é como se fosse uma linha editorial paralela, mas ela também ela trabalha muito eu interior aqui, né? Precisa, né? Não tem um CNPJ forte sem um CPF forte. Então precisa ter essa base. E a base, eu acho que a base mesmo que forma o caráter, forma a pessoa e mantém ela, desenvolve as habilidades, as hard skills, os soft skills, para mim, que eu estou estudando, que eu tenho acreditado que uma forma de se desenvolver é o cultivo das virtudes. Então, estou aqui agora no meu último golinho. Como eu disse, esse papo vai sempre durar até o final do meu café. Essa foi uma reflexão que eu fiz aqui, que eu parei e eu queria partilhar com vocês. Espero que de alguma forma tenha sido útil para você. Comenta aqui embaixo se isso aqui fez algum sentido para você. Curta, mande para alguém que você vê esse sentido. Quero muito ouvir vocês. Gostaria muito de ouvir esse seu feedback para ver o que você acha disso, se isso pode te ajudar. Ou experimente, vem aqui contar para mim. E nós vamos nos falando aqui nos próximos Cafés com Varejo. Um abraço, muito obrigado.